Ela caiu de joelhos na sacristia vazia, gritando baixinho para Deus: por que eles e não eu? Foi ali, no chão frio, quase desistindo da fé, que ouviu a resposta que mudaria tudo sobre os escolhidos. Existe uma pergunta que atravessa o peito de todo cristão sincero. Uma pergunta que, às vezes, a gente nem tem coragem de dizer em voz alta, mas que fica ali, martelando por dentro, nas madrugadas em que o sono não vem. Será que eu sou dos escolhidos de Deus? Não é vaidade perguntar isso. Não é orgulho. É a alma humana, criada para a eternidade, tentando entender o lugar dela na história de Deus. A Bíblia não esconde essa verdade difícil. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 14, o próprio Senhor Jesus declarou: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. A porta está aberta para todo mundo. O convite chega em todo lar, em todo coração, em toda consciência que já sentiu o peso do pecado e a saudade de Deus. Mas nem todos atravessam essa porta. Nem todos respondem ao chamado com o coração inteiro. E é exatamente aí, minha querida alma, que mora o mistério que vamos abrir juntos hoje. Charles Spurgeon, aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia algo que nunca saiu da minha mente desde que ouvi pela primeira vez. Ele pregava que a eleição de Deus não é um convite para a preguiça espiritual, mas um chamado para a vigilância constante. Spurgeon entendia que muita gente se contenta em ficar na sala de espera da fé, ouvindo sermões, cantando hinos, participando da vida da igreja, mas nunca de fato entregando o coração. E o mais assustador é que essas pessoas muitas vezes nem percebem a distância que existe entre a religião que praticam e a intimidade que Deus deseja ter com elas. Pensa comigo na parábola que Jesus contou sobre a festa de casamento, registrada também em Mateus 22. Um rei preparou um banquete grandioso para o casamento do filho dele. Mandou seus servos chamarem os convidados, mas eles recusaram, cada um ocupado demais com sua própria vida, seus próprios negócios, suas próprias prioridades. Então o rei mandou buscar qualquer pessoa nas ruas, boas e más, e a festa se encheu de gente. Só que havia um detalhe que ninguém esperava. Um homem entrou sem estar vestido com a roupa de núpcias, aquela veste que era dada gratuitamente na entrada. E esse homem foi lançado fora, para as trevas exteriores. Esse homem não estava fora da festa por falta de convite. Estava lá dentro, sentado à mesa, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho que os outros. Mas confiou na própria roupa, no próprio esforço, na própria aparência de santidade e recusou a cobertura que só vem da graça de Deus. Isso é o retrato de tanta gente que frequenta a igreja, mas nunca deixou Jesus vestir a alma dela com a justiça que só Ele pode dar. Ser escolhido não é sobre méritos. Não é sobre quantos versículos você decorou, quantos cultos você nunca faltou, quanto dinheiro você ofertou. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A eleição divina começa no coração de Deus, mas ela se manifesta na resposta humilde do coração humano. Deus escolhe sim, mas Ele também espera que a gente responda com temor, com busca, com uma sede que não se satisfaz com meia hora de oração no domingo. Eu penso em Davi, o pastor de ovelhas que ninguém apostava como rei. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele olhou para os filhos mais velhos, os mais fortes, os de aparência mais nobre, e pensou: certamente é este o ungido do Senhor. Mas Deus disse a Samuel no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Davi estava lá fora cuidando das ovelhas, esquecido até pelo próprio pai. E foi exatamente ele o escolhido. Isso muda tudo, minha querida alma. Talvez você se sinta esquecida hoje. Talvez você olhe para a sua vida e pense que não tem nada de especial, que outros brilham mais, oram melhor, têm dons mais visíveis. Mas Deus não escolhe pela aparência. Ele escolhe pelo coração disposto a se render. E se hoje,
Ouvindo essas palavras, alguma coisa dentro de você começou a arder. Pode ser exatamente o Espírito Santo revelando que você está entre os chamados que decidiram não ficar só na porta. Tem um detalhe na história de Davi que quase ninguém repara. Antes de ser rei, antes de enfrentar Golias, ele já vivia fiel no campo, sozinho com as ovelhas, sozinho com Deus. Ninguém aplaudia, ninguém sabia o nome dele. E foi ali, na solidão do pasto, que o caráter dele foi moldado para sustentar o peso de um trono que ainda nem existia na imaginação dele. Muita gente quer o palco sem passar pelo pasto, a coroa sem passar pela solidão. Mas Deus não trabalha assim. Ele prepara em segredo aquilo que vai revelar em público. Spurgeon alertava sobre um perigo silencioso: confundir emoção passageira com transformação verdadeira. Ele dizia que muitos choram no altar, levantam as mãos, sentem o coração quente durante o culto, mas voltam para casa exatamente como entraram, sem mudança real de vida. A eleição de Deus não termina numa lágrima de domingo. Ela se prova na segunda-feira, na forma como você trata quem te ofende, na forma como resiste à tentação quando ninguém está olhando, na forma como sua fé sobrevive quando a dor bate na porta. E é por isso que essa mensagem não é para te condenar, mas para te despertar. Deus não está contando seus erros para te excluir da lista dos escolhidos. Ele está batendo no seu coração agora, através dessas palavras, porque quer você lá dentro da festa, vestido com a roupa certa, sentado à mesa como filho e não como estranho. O convite ainda está de pé, a porta ainda está aberta, e a pergunta que fica não é se Deus escolhe poucos, mas se você hoje vai escolher responder. Antes de continuarmos essa jornada, eu preciso te contar sobre algo que vai te ajudar a transformar essa sede espiritual em intimidade real e diária com Deus. Eu preparei um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus, pensado especialmente para quem sente esse chamado ardendo por dentro, mas não sabe como colocar isso em prática todos os dias. Não é uma fórmula mágica, é um caminho passo a passo para você sair da religiosidade morna e entrar numa comunhão viva com o Pai. O link está fixado ali no primeiro comentário. Se você já sentiu essa sede que a gente conversou agora, esse guia foi feito pensando em você. E antes de seguirmos para a próxima parte dessa mensagem, onde vamos entender o que realmente separa os chamados dos escolhidos, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Essa inscrição não custa nada para você, mas significa muito para que essa palavra continue alcançando mais corações que estão assim como o seu, buscando entender os mistérios de Deus. Se inscreve agora, ativa o sininho e vem comigo, porque o que vem a seguir vai tocar fundo na sua alma. Existe uma linha invisível que separa quem apenas ouviu falar de Deus de quem realmente o conhece. Essa linha não aparece no crachá da igreja, não aparece na frequência dos cultos, não aparece nem na quantidade de amém que a pessoa grita durante a pregação. Ela se desenha no lugar mais escondido que existe, dentro do coração onde só Deus enxerga. Lembra da parábola do semeador? Jesus contou essa história e depois precisou explicá-la em particular, porque nem os discípulos entenderam de primeira. Um semeador saiu a semear e a semente caiu em 4 tipos de terreno diferentes. Parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, nasceu rápido, mas como não tinha raiz, o sol a queimou. Parte caiu entre espinhos, que a sufocaram. E parte caiu em boa terra e produziu uma a 100, outra a 60, outra a 30. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, Jesus explica que a semente é a palavra e o terreno é o coração de quem ouve. Repara que a semente é a mesma em todos os 4 terrenos. A pregação é a mesma, o chamado é o mesmo. O que muda é a condição do solo. Existe gente que ouve a palavra e antes mesmo de germinar, o inimigo já vem e arranca aquilo do coração, porque a vida está tão cheia de distração, tão cheia de barulho, que não sobra espaço nem tempo para deixar a semente criar raiz. Essa é a beira do caminho. Existe outro tipo de coração, o pedregoso,
que recebe a palavra com euforia. Chora no culto, dança, grita, sente aquele arrepio genuíno até. Mas quando vem a primeira dificuldade, quando o emprego aperta, quando a família não entende, quando o corpo adoece, essa fé murcha porque nunca desceu raiz de verdade. Ela viveu de sentimento, não de convicção. E, minha querida alma, sentimento é lindo, mas sozinho não sustenta ninguém numa tempestade. Tem o terreno dos espinhos também, e esse talvez seja o mais comum hoje. É o coração que recebe a palavra, até deseja crescer nela, mas ao redor tem tanta preocupação, tanto desejo de prosperidade, tanta ansiedade com o futuro, que essas coisas vão sufocando devagarzinho a fé, sem que a pessoa perceba. Ela não abandona a igreja, não nega a Deus abertamente, só vai deixando a intimidade esfriar, camada por camada, até virar apenas um hábito de domingo, sem vida, sem fruto. E depois tem a boa terra, o coração que ouve, entende, guarda e produz fruto com perseverança. Essa é a diferença entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Não é o quanto a pessoa ouviu a palavra, mas o quanto ela deixou essa palavra transformar de fato a maneira dela de viver. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, existe uma imagem que sempre me toca profundamente. Jesus fala para a igreja de Laodiceia, uma igreja que se considerava rica, próspera, autossuficiente, e diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Repara que Jesus está falando com pessoas que já tinham nome de cristãos, e mesmo assim, ele está do lado de fora, batendo. Isso quer dizer que dá para estar dentro da igreja, e ao mesmo tempo estar com a porta do coração fechada para intimidade real com o Senhor. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, minha querida alma? Vão ao culto, cantam os louvores, levantam as mãos, mas quando chegam em casa fecham a porta do quarto e não sobra nem 5 minutos para sentar quieto e simplesmente conversar com Deus, sem pedir nada, sem cobrar nada, só presença. A intimidade não se constrói no palco do domingo. Ela se constrói no silêncio da segunda, da terça, da quarta, quando ninguém está vendo, quando não tem música tocando, quando é só você e aquele que te formou. Deus não escolhe pela performance espiritual. Ele escolhe quem responde à batida na porta. E essa resposta não é um evento único, é uma decisão diária, renovada. É acordar de manhã e escolher abrir a porta de novo, mesmo cansado, mesmo ocupado, mesmo quando a vida está gritando mais alto que a voz mansa e suave do Espírito. Existe uma passagem no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que carrega uma promessa e uma condição. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Não com metade da atenção, não nos momentos de crise, não só quando falta alguma coisa. Essa busca inteira, sincera, sem reservas, é o que separa quem apenas conhece sobre Deus de quem realmente conhece a Deus. Eu conheço gente que sabe a Bíblia de cor, sabe explicar teologia, sabe defender doutrina em qualquer discussão, mas nunca experimentou a presença de Deus de um jeito que mudasse a rotina. E conheço gente simples, que mal sabe ler direito, mas que tem uma intimidade com o Senhor que transborda em cada palavra, em cada oração. A diferença nunca esteve no conhecimento acumulado, sempre esteve na entrega do coração. Talvez você esteja se reconhecendo em algum desses terrenos agora. Talvez você perceba que sua fé andou mais parecida com a beira do caminho, ou com o solo pedregoso, ou sufocada pelos espinhos da vida corrida. Isso não é motivo para desespero. É motivo para decisão, porque o terreno pode mudar, o coração pode ser lavrado de novo. Existe um versículo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que sempre me enche de esperança quando penso nisso. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Repara que essa promessa não depende do esforço humano para se autotransformar.
Ela depende da ação de Deus sobre um coração que se entrega, que reconhece a própria dureza e pede socorro. Ninguém consegue arrancar sozinho o próprio coração de pedra. Isso é obra do Espírito Santo, e ele faz essa cirurgia em quem se apresenta disposto, humilde, sem máscara. E aqui está algo que precisa ficar claro, minha querida alma. Deus não está esperando você chegar perfeito para começar essa transformação. Ele começa exatamente onde você está, com a fé do tamanho que você tem hoje, ainda que pareça pequena como um grão de mostarda. O que ele pede não é perfeição, é disposição. Não é força própria, é rendição. Quantas vezes a gente adia a busca por Deus, achando que primeiro precisa arrumar a vida, resolver os próprios erros, para só depois se aproximar dele. Isso é ao contrário do Evangelho. É na aproximação que a transformação acontece, não depois dela. Pensa numa criança pequena aprendendo a andar. Ela não espera ficar forte para dar o primeiro passo. Ela cai, levanta, tenta de novo, e é esse processo que fortalece as pernas dela. Com a fé é igual. Você não precisa esperar sentir-se forte espiritualmente para buscar a Deus de todo o coração. Você busca justamente porque está fraco, e é na busca que a força vai sendo formada dentro de você, dia após dia, oração após oração. E é exatamente sobre essa transformação diária, sobre como sair da religiosidade morna para uma fé que produz fruto de verdade, que vamos continuar conversando na parte que vem agora. Jesus contou uma parábola que sempre me deixa em silêncio quando leio com atenção, minha querida alma. É a parábola das 10 virgens, registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. 10 moças saíram para esperar o noivo, todas com suas lâmpadas, todas vestidas para a festa, todas fazendo parte do mesmo grupo, da mesma expectativa, do mesmo chamado. 5 eram prudentes e levaram óleo extra nos vasilhames. 5 eram loucas e levaram só o óleo que já estava nas lâmpadas, sem reserva, sem provisão para o caso da espera se prolongar. E a espera se prolongou. O noivo demorou, e todas, prudentes e loucas, cochilaram e dormiram. Repara que o sono não foi o problema. Todas dormiram. O problema apareceu na hora exata em que soou o grito. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Nesse momento, as loucas perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando porque o óleo tinha acabado. Pediram emprestado das prudentes, mas ouviram uma resposta que parece dura à primeira vista. Não seja, pois, que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E enquanto foram comprar, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de núpcias, e a porta se fechou. Essa parábola fala exatamente sobre o mistério que estamos conversando desde o começo dessa mensagem. Por que Deus escolhe poucos entre tantos chamados? As 10 virgens representam pessoas que fazem parte da mesma comunidade de fé, que professam a mesma esperança, que esperam o mesmo noivo. Não existe diferença visível entre elas no início da história. Todas têm lâmpada, todas estão vestidas, todas parecem prontas. A diferença só aparece quando a espera se prolonga, quando o tempo testa a preparação de cada uma. O óleo, na tradição bíblica, sempre esteve ligado à presença do Espírito Santo. E isso muda completamente o sentido da parábola. Não é sobre ter mais ou menos religião. É sobre ter ou não ter uma reserva pessoal e intransferível de intimidade com Deus, construída no segredo, longe dos olhares, longe dos aplausos, longe de qualquer evento especial. As virgens prudentes não emprestaram óleo porque simplesmente não dava. Intimidade com Deus não se empresta. A fé do seu cônjuge não te salva. A oração da sua mãe não substitui a sua. Você pode até crescer numa casa cheia de fé, numa igreja cheia de avivamento, e ainda assim chegar vazio na hora decisiva, se nunca abasteceu sua própria lâmpada. Isso explica também por que tanta gente se assusta quando lê o final dessa história. As virgens loucas voltam da compra e batem na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a resposta que ouvem é ainda mais dura. Em verdade vos digo que vos não conheço.
Não é falta de conhecimento sobre elas, é falta de intimidade. Deus conhece cada detalhe do universo, mas existe um tipo de conhecimento reservado apenas para quem constrói relacionamento real com Ele, dia após dia, decisão após decisão. Tem uma passagem parecida no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, onde Jesus fala sobre aqueles que vão dizer, no último dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus responde, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Repara, minha querida alma, que essas pessoas tinham ministério, tinham dons visíveis, tinham até resultados sobrenaturais na vida delas. E mesmo assim, faltou o essencial. Intimidade genuína, relacionamento verdadeiro, obediência que nasce do amor e não da performance espiritual. Isso deveria sacudir qualquer um de nós, porque mostra que dom não é sinônimo de intimidade. Talento espiritual não é sinônimo de relacionamento verdadeiro. Você pode ter uma voz linda para cantar no coral, pode ter facilidade para ensinar a palavra, pode até ver coisas acontecerem quando ora por alguém e ainda assim estar distante do coração de Deus, se tudo isso virou vitrine e nunca virou intimidade. Eu penso muito na história de Ana, a profetisa mencionada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. A Bíblia diz que ela era viúva havia muitos anos e que não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Ninguém a conhecia como líder famosa. Ninguém a chamava para pregar em grandes eventos. Ela vivia ali, discretamente, cultivando intimidade num lugar sem plateia. E foi ela quem, ao ver o menino Jesus levado ao templo, reconheceu ali o Messias e começou a falar dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Quem vive escondido com Deus é quem, no tempo certo, reconhece a mão dele com clareza que ninguém mais enxerga. Talvez a pergunta que fique para você agora não seja quanto óleo os outros têm, mas quanto óleo eu tenho guardado para minha própria lâmpada. Não adianta comparar sua caminhada com a de ninguém. Não adianta se apoiar na fé emprestada de pai, de mãe, de pastor, de amigo. Cada lâmpada precisa do próprio abastecimento, renovado todos os dias, na intimidade que só você pode construir com Deus. E existe um convite silencioso nessa parábola. O de comprar óleo antes que a hora chegue. Não espere a crise para buscar intimidade. Não espere o diagnóstico difícil, a perda dolorosa, a noite de angústia, para correr atrás de Deus com pressa. A hora de abastecer a lâmpada é agora. Nesse momento comum, nesse dia sem nada de especial acontecendo. Porque quando o grito soar, aí vem o noivo, não vai sobrar tempo para correr atrás do que deveria ter sido cultivado o tempo todo. Existe um detalhe que muita gente não repara nessa parábola, minha querida alma. Nem as prudentes, nem as loucas sabiam a hora exata em que o noivo chegaria. Ninguém tinha essa informação. A diferença entre elas não estava no conhecimento do horário, mas na postura diante da incerteza. As prudentes se prepararam justamente porque não sabiam quando seria. Elas entenderam que viver de olho aceso, de coração vigilante, não é sobre adivinhar o futuro, é sobre estar pronto, independente de quando ele chegar. Essa é uma lição que atravessa gerações. A vida cristã não se resume a momentos de crise espiritual, mas a uma disposição constante de estar preparado. Pensa em quantas vezes a gente adia decisões espirituais achando que ainda tem tempo. Amanhã eu começo a orar mais. Semana que vem, eu retomo a leitura da Bíblia. Quando as coisas se acalmarem, eu me dedico de verdade. Minha querida alma, esse adiamento é exatamente o comportamento das virgens loucas. Elas não recusaram a fé. Elas apenas confiaram que sempre haveria tempo de sobra para se preparar depois. E foi esse engano sutil e silencioso que as deixou do lado de fora quando a porta se fechou. A boa notícia é que ainda há tempo, hoje, agora, enquanto você ouve essas palavras. Deus não está cobrando perfeição instantânea, está convidando você a começar a abastecer sua lâmpada a partir desse exato momento. 1 minuto de oração sincera vale mais do que uma vida inteira de religiosidade vazia. Um versículo meditado com o coração aberto
vale mais do que anos de frequência automática na igreja. A intimidade não se mede pelo tempo que já passou, mas pela decisão que você toma agora de recomeçar. Recomeçar é uma palavra que carrega esperança, mas também exige discernimento. Porque nem tudo que se parece com fé é fé de verdade, e nem tudo que cresce dentro da igreja é plantação de Deus. Jesus contou outra parábola no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, que expõe esse mistério com uma clareza que incomoda. A parábola do trigo e do joio. Um homem semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se retirou. Quando a plantação cresceu, os servos perceberam a mistura e correram para avisar o Senhor, perguntando se deveriam arrancar o joio imediatamente. E a resposta dele surpreende: não, para que ao ajuntar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Só na colheita, disse o Senhor, o joio seria separado e queimado, e o trigo seria recolhido no celeiro. Essa parábola revela algo que muitos preferem ignorar. Dentro da igreja visível, dentro das congregações, dos ministérios, das lideranças, existe trigo e existe joio crescendo lado a lado. Pessoas que professam a mesma fé, cantam os mesmos hinos, sentam nos mesmos bancos e, mesmo assim, carregam raízes completamente diferentes. Uma raiz nasce da semente de Deus, a outra da semente do engano. E por fora, na aparência das folhas, muitas vezes é quase impossível diferenciar uma da outra. Isso explica por que Jesus alertou tanto sobre falsos profetas e falsos cristos, principalmente em tempos de confusão espiritual. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, ele avisa: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. E o mais grave é que esse engano não vem sempre disfarçado de maldade explícita. Ele vem, na maioria das vezes, revestido de aparência religiosa, de discurso bonito, de promessas que agradam o ouvido, mas não transformam o coração. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, escreveu algo sério sobre isso: que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se o inimigo se disfarça de luz, minha querida alma, imagina quantos disfarces mais sutis ele já usou dentro de púlpitos, de lideranças, de movimentos que carregam o nome de Deus na boca, mas não carregam a santidade dele na prática. Por isso, discernimento não é luxo espiritual, é sobrevivência. É a diferença entre permanecer plantado na verdade ou ser arrastado por uma raiz que parece boa, mas produz fruto amargo com o tempo. E como reconhecer o joio no meio do trigo? Jesus mesmo respondeu essa pergunta também em Mateus capítulo 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo discurso, não é pela emoção que a pregação provoca, não é pela quantidade de seguidores ou pela fama do ministério. É pelo fruto sustentado ao longo do tempo. Amor genuíno, humildade diante da correção, integridade quando ninguém está olhando, frutos do Espírito descritos na carta aos Gálatas, capítulo 5, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Onde esses frutos não crescem de forma consistente, existe motivo para cautela, por mais brilhante que pareça a superfície. Essa parábola não foi contada apenas para você olhar para os outros. Ela também é um espelho para cada um de nós examinar a própria raiz. Às vezes a gente se acostuma tanto com a linguagem religiosa que esquece de perguntar: minha fé está enraizada em Deus ou só na aparência de piedade que aprendi a repetir? Existe frutificação de verdade crescendo na minha vida ou só folhas bonitas que balançam bem quando alguém está observando? O rei Saul é um exemplo triste dessa distância entre aparência e realidade. Ele foi ungido, foi escolhido, teve início promissor, profetizou entre os profetas, liderou o povo em batalhas. Por fora, tudo parecia trigo, mas seu coração foi se afastando da obediência, foi cedendo à insegurança, ao orgulho, à desobediência disfarçada de justificativa religiosa. E o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, registra a sentença dura que o profeta proferiu: porquanto rejeitaste a palavra do Senhor,
também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que começou como escolha divina, terminou em rejeição, porque a raiz interior nunca acompanhou a aparência exterior. Isso não significa viver com medo ou paranoia espiritual, examinando cada palavra, desconfiando de cada irmão. Significa viver com humildade, pedindo a Deus, como Davi pediu no Salmo 139, que examinasse o próprio coração e conhecesse os próprios pensamentos, que visse se havia algum caminho mau e que guiasse pelo caminho eterno. Essa oração sincera é o antídoto contra a autoenganação religiosa, porque convida o próprio Deus a fazer a triagem que nossos olhos, sozinhos, nunca conseguiriam fazer com precisão. Existe também um alerta importante escondido nessa parábola para quem se sente incomodado com a presença de joio ao redor. Muita gente, ao perceber inconsistências dentro da igreja, decide se afastar de vez da comunhão, achando que assim se protege da contaminação. Mas repara, minha querida alma, que o Senhor da parábola não mandou os servos abandonarem o campo. Ele mandou deixar crescer ambos juntos até a ceifa, confiando que ele mesmo, no tempo certo, faria a separação com justiça perfeita. Isso exige uma maturidade rara. Permanecer fiel dentro da comunidade de fé, sem se tornar ingênuo diante do engano, mas também sem se tornar amargo ou isolado por causa dele. A verdade é que julgar precipitadamente quem é trigo e quem é joio pode causar mais dano do que benefício. Quantas vezes a gente já viu alguém parecendo distante de Deus, envolvido em pecado, resistente à correção, e depois, com o tempo, essa mesma pessoa se rendeu, se transformou, produziu fruto que ninguém esperava. A paciência do lavrador na parábola não é fraqueza, é sabedoria. Ele sabe que arrancar cedo demais pode destruir também aquilo que ainda está em processo de amadurecimento. E ao mesmo tempo, minha querida alma, essa parábola não nos autoriza a viver ingenuamente, fingindo não perceber os frutos amargos que se repetem ao longo do tempo. Discernimento não é condenação precipitada, mas também não é omissão covarde diante do que fere o corpo de Cristo. O equilíbrio está exatamente onde Jesus colocou: observar os frutos com atenção, sem pressa para julgar o destino eterno de ninguém, porque esse julgamento pertence somente a Deus. O campo continua misturado até a colheita. Trigo e joio crescem lado a lado, e não cabe a nós arrancar precipitadamente aquilo que só Deus pode julgar com justiça perfeita. Mas cabe a nós, sim, cuidar da própria raiz, alimentar o próprio solo, permanecer enxertados na videira verdadeira que é Cristo, conforme ele mesmo ensinou no Evangelho segundo João, capítulo 15. Porque no fim, o que vai determinar se você é trigo recolhido no celeiro ou joio queimado no fogo, não é a aparência que você mostrou aos outros, mas a raiz secreta que você cultivou com Deus, longe dos olhos que aplaudem e das vozes que julgam. Longe dos olhos que aplaudem, minha querida alma, é justamente onde Jesus posicionou o caminho verdadeiro. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, ele disse algo que resume tudo o que estamos conversando até aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Não porque Deus esconda a porta, mas porque a maioria prefere o caminho largo, o caminho confortável, o caminho que não exige renúncia. O caminho largo é sedutor porque não pede quase nada. Ele permite carregar orgulho, rancor, hábitos pecaminosos, meia palavra com Deus e outra metade com o mundo. Ele oferece a aparência de religião sem o peso da entrega. Já a porta estreita exige que você deixe para trás bagagem que não cabe na travessia. O orgulho que insiste em se justificar, a mágoa que insiste em não perdoar, a comodidade que insiste em não mudar de rota. E é exatamente por isso que poucos escolhem entrar, embora muitos estejam parados exatamente na frente dela, olhando, hesitando, adiando a decisão. Lembra do jovem rico registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10? Ele correu até Jesus, ajoelhou-se diante dele e perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Um homem sincero,
cumpridor dos mandamentos desde a juventude, provavelmente respeitado na comunidade, provavelmente considerado exemplo de piedade. E Jesus, olhando para ele com amor, disse que faltava uma coisa: vender tudo o que tinha, dar aos pobres e segui-lo. A Bíblia registra que o jovem se entristeceu com essa palavra e se retirou triste porque possuía muitos bens. Repara que esse jovem não foi rejeitado por Deus. Ele mesmo se afastou porque o preço da porta estreita pareceu alto demais para ele. Ele queria vida eterna, mas não queria abrir mão do que já tinha construído. Queria seguir a Jesus, mas nos próprios termos, mantendo o controle sobre a própria segurança financeira. E isso descreve tanta gente hoje, querendo o céu, mas sem largar as amarras que impedem a travessia pela porta estreita. Querendo intimidade com Deus, mas sem abrir mão do que essa intimidade cobraria para se tornar real. Compare isso com Pedro, André, Tiago e João. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, registra que Jesus os chamou enquanto lançavam as redes ao mar, e eles, imediatamente deixando as redes, o seguiram. Não perguntaram detalhes, não pediram tempo para pensar, não fizeram um cálculo cuidadoso de prós e contras, largaram tudo e seguiram. Essa disposição de largar sem negociar é o que separa quem apenas admira Jesus de quem realmente o segue. Que não pense, minha querida alma, que esses homens tinham vidas fáceis de abandonar. Pedro e André dependiam da pesca para o sustento da família. Tiago e João trabalhavam junto do pai deles, Zebedeu, num negócio que provavelmente sustentava várias pessoas. Deixar as redes não era um gesto simbólico e confortável, era abrir mão de segurança financeira real, de rotina conhecida, de identidade construída ao longo de gerações. E mesmo assim, diante do chamado, eles não hesitaram. Isso mostra que o custo de seguir a Jesus nunca foi pequeno para ninguém que realmente atravessou a porta estreita. O apóstolo Paulo, mais tarde, escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 3, uma frase que carrega o mesmo espírito, que ele considerava tudo como perda, e até como esterco, pelo excelente conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor, pelo qual perdera todas as coisas. Paulo tinha status religioso invejável, linhagem respeitada, formação teológica de prestígio, que abriu mão de tudo. Não porque essas coisas fossem más em si, mas porque, comparadas com conhecer a Cristo intimamente, elas perderam completamente o valor. Isso não significa que Deus exige literalmente que todo mundo venda tudo o que possui. O chamado de cada pessoa carrega particularidades diferentes, mas o princípio permanece o mesmo para todos nós. Existe sempre algo que a porta estreita vai pedir para você deixar para trás. Pode ser um relacionamento que te afasta de Deus. Pode ser um hábito escondido que você já sabe que precisa abandonar. Pode ser simplesmente o controle, a necessidade de ter tudo sob seu domínio, sua agenda, sua vontade, em primeiro lugar. A pergunta que fica não é o que Deus está me pedindo para deixar, mas estou disposto a deixar, seja lá o que for. Jesus mesmo alertou sobre a importância de avaliar esse custo antes de decidir seguir. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, ele pergunta: qual homem, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular os gastos para ver se tem os recursos necessários para terminar a obra? Ele não estava desanimando ninguém a segui-lo, estava pedindo honestidade, porque uma fé que nunca considerou o preço da entrega tende a desmoronar na primeira dificuldade séria, exatamente como aconteceu com o terreno pedregoso da parábola do semeador. Contar o custo, minha querida alma, não é falta de fé, é maturidade espiritual. Tem um detalhe importante nessa jornada pela porta estreita. Ela não é solitária como muitos imaginam. O caminho é apertado, mas não é vazio. Cristo caminha junto, e existe uma comunidade de outros peregrinos, imperfeitos como você, que também escolheram atravessar essa mesma porta. A vida cristã genuína nunca foi projetada para ser vivida isolada, escondida, sem apoio. Ela floresce em comunhão, em cuidado mútuo, em irmãos que sustentam as mãos cansadas uns dos outros, como Israel sustentou os braços de Moisés durante a batalha registrada no livro de Êxodo, capítulo 17. E vale lembrar, minha querida alma,
que ninguém atravessa essa porta pela própria força. Moisés precisou de Arão e Hur, segurando seus braços erguidos, um de cada lado, porque sozinho ele não teria resistido até o fim da batalha. Assim também é a caminhada pela porta estreita. Você precisa de irmãos que orem por você quando sua fé estiver fraca, que corrijam quando você se desviar, que celebrem junto quando a vitória chegar. Isolamento espiritual é terreno fértil para a desistência. Comunhão verdadeira é o que sustenta a travessia quando as forças próprias já não bastam. Talvez você já tenha entrado pela porta estreita há muito tempo e o cansaço da caminhada tenha feito você esquecer o privilégio que é estar dentro dela. Ou talvez você ainda esteja parado olhando para essa porta com admiração, mas sem coragem de atravessar de verdade. Se for esse o seu caso, saiba que Deus não está cobrando perfeição imediata para você dar o primeiro passo. Ele está esperando disposição. E o mais surpreendente dessa história toda é que do outro lado dessa porta estreita não existe punição nem privação, existe vida, vida em abundância, exatamente como Jesus prometeu no Evangelho segundo João, capítulo 10. Se essa mensagem tocou seu coração hoje, não deixe essa sede passar em branco. O guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito exatamente para te acompanhar nesse recomeço, dia após dia, até essa intimidade se tornar rotina de verdade. O link está fixado no primeiro comentário, esperando por você. Obrigada por caminhar até aqui comigo. Se inscreve no canal, deixa seu like, escreve nos comentários o que Deus falou com você agora e continua assistindo, porque os próximos vídeos que vão aparecer na tela foram preparados pensando em levar você ainda mais fundo nessa jornada de fé. Deus te abençoe, minha querida alma.